Oi amigos, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho aqui que na hora de imprimir aqui tive um probleminha, a tinta da impressora acabou e tive que trocar a tinta. Mas graças a Deus deu certo e aqui estamos juntos. Vamos mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Eu disse para vocês que nós iríamos falar aí umas 2 ou 3 vezes lives aí sobre os mártires. E hoje eu quero falar para vocês de mais um mártir. Pessoas que perderam a vida para não perderem a fé em Jesus. Preferiram perder a vida para não ficarem fora do céu. Eu quero falar para vocês nessa tarde sobre isso. Boa tarde, Nádia. Tudo bem com você? Vamos assistir com a gente a live e aí depois eu te atendo melhor. Então entre aí, compartilhe para que venhamos começar e começar bem. Tem alguns amigos já aí, eu quero agradecer a você que já está conosco. E vamos juntos, vamos estudar a palavra do Senhor, que é a melhor coisa que a gente faz. Hoje mais uma vez eu tenho reunião e começando mais cedo por esse motivo. Mas para vocês que já chegaram, se vocês tiverem a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia, tá? Vamos abrir a Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4. Compartilhe mais uma vez, tá? Compartilhe mais uma vez a live aí para nós convidarmos os nossos amigos que ainda não conseguiram acessar. Compartilhe aí, nós vamos começar então a nossa live fazendo o estudo da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 4. Eu quero ler aí 3 versos com vocês. E a partir aí do verso 4. Gênesis 4, verso 4. Vamos estudar juntos. Uma boa tarde para todos. Eu ainda não estou vendo aqui os nomes das pessoas que estão ao vivo. Mande uma mensagem aí, pode mandar uma mensagem que aí eu vou mandando também um abraço e uma boa tarde para você de maneira personalizada. Gênesis capítulo 4, verso 4. Diz assim o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Verso 5. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aí agora eu quero ler o verso 8, que diz assim, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Boa tarde, meu Deus, tudo bem? Bom tê-lo aí conosco novamente. Se o senhor puder compartilhar aí, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Eu quero falar hoje para vocês de Abel. Tá? Abel é considerado pela história bíblica como o primeiro mártir. Tá? O primeiro mártir da história bíblica é Abel. E eu quero falar um pouco para vocês desse primeiro mártir, então, chamado Abel. Caim e Abel são os 2 filhos de Adão, os 2 primeiros filhos de Adão. É bem verdade que Adão e Eva eles tiveram outros filhos, mas os primeiros foram Caim e Abel. A Eva, ela, segundo Ellen White, ela recebeu de Deus o privilégio dela ser a mãe de todos os seres humanos na Terra. E quando Jesus, depois do pecado, diz Ellen White que quando Jesus veio ao Éden conversar com Adão e Eva, ele disse para Eva que dela viria o descendente, dela viria aquele que seria o libertador, dela viria então o Messias. Alguns estudiosos chegam a dizer que quando Eva tomou Caim nos braços, ela chegou a acreditar que Caim era o libertador prometido. Mas os versos que acabamos de ler, tá? Depois dela ter o segundo filho e eles derem o nome desse filho de Abel, a Bíblia diz que Caim então matou Abel. E Abel veio a partir daí se tornar
o primeiro mártir. Mas é muita coisa interessante, gente, que tem na história desses dois filhos de Adão e Eva. Primeiro é que chega um momento em que Deus, ele já estava agora na idade, já pronto para entender o porquê da existência deles, o porquê que eles viviam, o porquê que eles nasceram, o porquê que eles existiam, e Deus então os convida para que eles fossem agora prestar adoração. Tá interessante que Deus, ao criar o ser humano, Deus criou o ser humano, todos eles como adoradores. Por natureza, somos adoradores. E Deus convida Caim e Abel para prestar uma adoração. Caim, diz a Bíblia, ele era agricultor. Já Abel era pastor de ovelhas. E quando Caim e Abel eles são chamados para adoração, ao contrário de que muitas vezes pensam, Caim adorou e Abel adorou. Os dois prestaram adoração. Tanto Caim como Abel. Não foi só Abel que adorou, Caim também adorou, porque quando a Bíblia registra esse relato, a Bíblia diz que Caim levantou um altar e Abel também levantou o altar. Então o altar foi dos dois, cada um levantou o seu altar. O problema estava na oferta, porque a Bíblia diz que Abel colocou o cordeiro como Deus havia pedido, já Caim preferiu colocar os frutos da terra. Então, a adoração ali foi prestada. E aqui, gente, a primeira lição que nós podemos tirar é que Caim e Abel se representam dois grupos nesta terra. Um representa o mal, que é a adoração de Caim, já o outro representa o bem, que é a adoração de Abel. E durante toda a história da Bíblia, todo o enredo da Bíblia vai girar em torno disso. Tá? A representação do mal e a representação do bem. Toda a história da Bíblia vai girar em torno desses dois lados, né? O conflito ele é gerado desses dois grupos, o bem e o mal. Caim representando o bem, aqueles que adoram a Deus. Caim representando o mal, aqueles que adoram o inimigo. Já Abel representando o bem, aqueles que adoram a Deus. Então todo o enredo da Bíblia vai girar em torno disso. Uma adoração, um grande conflito, obediência. A quem que eu vou prestar obediência? A oferta, tá? A oferta muitas das vezes, e hoje muitos líderes religiosos, eles dão uma ênfase muito grande na questão da oferta. Mas aqui o que está em jogo, o mais importante para Deus, isso aí nós temos que estar bem certos, o mais importante para Deus não é a oferta em si. O que Deus queria não era que Caim oferecesse um cordeiro ou que Abel oferecesse um cordeiro. O alvo de Deus era o coração. Então a adoração verdadeira, ela não é em cima daquilo que eu devolvo, em cima do que eu dou, é em cima daquilo que está dentro do meu coração. É verdade que muitos líderes religiosos hoje, eles dão muito mais ênfase na oferta em si do que no coração. Está errado, tá? Porque a ênfase de Deus nunca foi na oferta. E nós podemos fundamentar essa fala citando aí aquela oferta da viúva, né? A viúva dá apenas as moedinhas. Tá? Enquanto muitas pessoas, outros, deram muito dinheiro. Mas ao vivo só tinha duas ofertas, duas moedinhas e foi o que ela deu. Enquanto outros líderes deram muito dinheiro. Então a oferta não é o alvo de Deus. O alvo de Deus não é no que eu tenho para dar. O alvo de Deus é o meu coração, o alvo de Deus é o seu coração. Então é o coração, é a mente, o alvo que Deus sempre vai estar querendo receber meu e seu. Não é a oferta em si, é o coração. Infelizmente, Caim fez a adoração dele, ou mostrou como é que estava o coração dele, e o coração dele estava simplesmente dizendo assim, olha, eu vou dar o melhor do que eu quero dar. Deus não quer, gente, o melhor do que eu quero dar. Deus quer o melhor do que ele pediu. Deus havia pedido um cordeiro, não era fruto da terra. Caim disse assim, eu dou o que eu quiser, eu estou dando mesmo, e isso é um problema. E aí nós podemos até taxar que não é esse o nosso assunto hoje, mas na questão da oferta. Não é o que eu quero dar, é o que Deus pediu. E com relação, gente, o grande conflito, o cerne do grande conflito, ele sempre vai linkar em duas coisas, né? Que é adoração e obediência. Obediência e adoração. Então o cerne do grande conflito está entre essas duas coisas. Eu obedeço, por isso eu adoro, por isso eu obedeço. Então o link do grande conflito todo é esse aí. Por isso, e aí está uma coisa, Satanás ele aceita adoração de qualquer jeito, mas Deus,
com relação à adoração, Deus, ele aceita a adoração se eu, se você ou se nós fizermos da maneira que ele pediu que seja feita. Porque muitos adoram, tá? Muitos vão à igreja, muitos adoram no seu dia a dia, mas essa adoração não é para Deus, porque Deus, além dele nos criar como adorador, ele dizer que nós temos o que prestar adoração a ele, e ainda ele vem dizendo a maneira na qual nós precisamos adorar. Foi isso que ele disse para Caim e Abel, tá? Então, olha, vocês foram criados como adoradores e vocês precisam adorar, tá? Porque querendo ou não, vocês vão estar adorando. Então, adoração para mim, Deus disse como que teria que ser: levantar o altar e colocar ali em cima um cordeiro. Um cordeiro precisaria vir para cima do altar morto. Era uma oferta para Deus, era obediência a Deus, era adoração a Deus. Caim levantou o altar, mas infelizmente, ao invés de colocar o cordeiro, a Bíblia diz que ele colocou apenas os frutos da terra. E esse foi o motivo de Deus não aceitar a oferta de Caim. E quando a oferta de Caim não é aceita, a Bíblia diz que Caim chamou ou convidou Abel para ir ao campo. O campo era o lugar de Caim, porque Caim era agricultor, a Bíblia diz. Então o campo era o lugar dele. E alguns estudiosos até dizem que Abel errou, porque o campo, a Bíblia, e eles fazem até uma ilustração dizendo que o campo é o mundo, e Caim convidou Abel para ir para o mundo. Não é isso que a Bíblia diz, então, mas é uma interpretação de alguns teólogos. A verdade é que Caim chamou Abel para ir lá onde realmente ele trabalhava, que era no campo. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Caim matou Abel. Caim tirou a vida de Abel. Caim, na verdade, gente, é o retrato infelizmente, daqueles que são a representação do mal, que vive para fazer a maldade com os filhos fiéis de Deus. Ao Abel aceitar o convite de Caim para ir ao campo, a Bíblia diz que lá Caim tirou a vida de Abel. É isso que o capítulo 4 do livro do Gênesis registra, né? A primeira tragédia depois do pecado. É verdade que a primeira tragédia foi a entrada do pecado, mas depois do pecado, a primeira tragédia que a Bíblia narra é a briga entre dois irmãos. Caim tirando a vida de Abel, Caim assassinando Abel. Desde todo o início, a ênfase da Bíblia sempre foi adoração e obediência. Toda a Bíblia, os 66 livros que a Bíblia contém, o foco é esse, é aonde eu vou prestar a minha obediência e quem é que eu vou adorar. Quem é que eu vou obedecer e quem é que eu vou adorar. Todo o enredo da Bíblia vai girar em torno disso, adoração e obediência. E é interessante que duas forças estão lutando para aceitar ou receber a sua adoração e a sua obediência, que são as forças do bem, juntamente com as forças do mal. O alvo central dessa guerra ou desse conflito é eu e você. E aí é que nós precisamos entender, gente, a forma de Deus aceitar a minha adoração é espontânea, ela precisa ser espontânea. E nós estamos neste lugar que é a terra, e essa terra está contaminada pelo pecado. E o pecado entrou nessa terra porque, infelizmente, Adão entregou o governo dessa terra que Deus havia dado para ele, entregou para Satanás. E Satanás, então, ele é criatura porque ele é um ser criado. Deus merece a nossa adoração porque ele é o Criador. Mas Satanás sempre ele quis também ser adorado, desde no céu, que ele havia dito que ele ia fazer o trono dele. Então ele veio nesta terra e ele estruturou essa terra para ser o reino dele. E nesta terra ele obriga todos a adorá-lo. E eu e você, nós vivemos nessa terra. Nós fomos nascidos nesta terra. Só que recebemos de Deus a proposta de adorá-lo. Nossa proposta do céu é de adorar a Deus. Depois de conhecer a mensagem, nós recebemos a proposta de Deus para adorar a Ele. E essa adoração para Deus, Deus disse como é que tem que ser. Como é que devemos, como é que os filhos de Deus precisam ou devem adorá-lo? Deus vem dizendo isso. E é interessante, gente, que quem vive nessa terra, Satanás diz assim, são obrigados a me adorar, porque aqui é o reino dele. E aqui todos têm que fazer aquilo que ele manda fazer. E a adoração no reino dele tem que, segundo ele, ser para ele. Eu chego a dizer que na mente de Satanás é inaceitável alguém viver aqui e não fazer a vontade dele. Alguém viver aqui e não adorar a ele.
Alguém viver aqui e querer adorar Jesus, querer adorar a Deus. Na cabeça de Satanás, isso é inadmissível, isso ele não aceita, é inaceitável na mente dele. E é interessante que Abel, o primeiro mártir, morre justamente por isso, porque ele viveu aqui, mas ele aceitou adorar a Deus, ele aceitou a fazer a vontade de Deus, ele aceitou obedecer a Deus, justamente por isso que ele morreu. E aqui nós podemos entender, irmãos, através da história de Abel, que esse inimigo, ele tanto coloca medo, como ele pode tirar a vida daqueles que automaticamente vivem aqui e querem ou decidem, aceitam fazer a vontade de Deus. Quando Caim matou Abel, o relato bíblico nos faz entender que aparentemente o mal venceu. Tá? Por quê? Caim representava o mal e Abel representava o bem. E agora a Bíblia mostra que Caim matou Abel. Então não tinha mais a representação do bem, agora fazendo a aplicação entre Caim representando o mal e Abel representando o bem. Então quando Caim mata Abel, parece que o mal venceu. E durante a história, irmãos, por muitas das vezes, quando nós estudamos a história, principalmente a história bíblica, nós vamos ver isso. Algumas vezes parece que o mal vai vencer. Então, quem fica na terra fica só a representação do mal, que era na pessoa de Caim. E a Bíblia diz que somente quando Adão e Eva eles tiveram o terceiro filho, que eles deram o nome de Sete, o povo voltou a invocar o nome do Senhor. Porque até então, as gerações de Caim, ou a geração de Caim, era só para fazer a vontade do mal. Porque ele havia exterminado o bem, que era Abel. E assim o mal vive, irmãos, assim o mal quer imperar, tá? Assim ele quer imperar, matando, amedrontando aqueles que vivem aqui e querem fazer a vontade de Deus. Então Caim mata Abel, e aí parece que o mal venceu, aparenta a vitória do mal. Um outro momento que a Bíblia registra é quando Elias havia derrotado os 450 profetas de Baal, que a Bíblia diz que ele foi se esconder. Depois que Jezabel mandou o recado para ele, dizendo assim, amanhã ele não vai estar mais vivo, amanhã eu vou matar ele. A Bíblia diz que Elias falou assim, Senhor, é melhor morrer. Elias se sentiu sozinho, porque aparentemente o mal tinha vencido. É nesse contexto que aparentava que o mal tinha vencido, que Deus falou assim com Elias, não Elias, o mal não venceu, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, eu tenho 7.000 que são fiéis a mim. Então, gente, mesmo algumas vezes o mal parecendo que venceu, ou parecendo que a vitória é do mal, o mal nunca vai vencer, porque o amor nunca perde. E Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Por mais que a situação, por mais que aos olhos humanos, parece que o amor está perdendo, mas nós temos que entender que o amor nunca perde. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, o amor sempre vence. E é verdade, o amor sempre vai vencer. Porque Deus é o amor. Então Elias se sentiu só e Deus fala, não Elias, não é que todo mundo está do lado de lá, só ficou você, não. Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Um outro momento, irmãos, foi depois que Jesus ascendeu ao céu e todos os discípulos, diz a Bíblia, sofreram martírio ou morreram. Todos. O único que ficou foi João. E João vai agora para a prisão. Um outro momento eu vou falar para vocês sobre João. Na verdade, no sábado eu vou fazer um sermão sobre João. Então ele fica sozinho. João já velhinho, tal, e o irmão dele, que era Tiago, já havia morrido, e ele fica só. Parece que seguir Jesus era uma loucura, porque todos morreram, inclusive o próprio irmão dele. Mas Jesus vem e diz, não, João, não tem medo, não tenha medo. Não fique com medo, João. Eles também me mataram, porque eles matam aqueles que fazem a minha vontade. Mas não temas, eu estou vivo. E aí Jesus dá a garantia para João, né? Eu tenho a chave da morte. Tá? Eles matam o físico, mas para esse físico aí não há problema, porque eu sempre trago de volta aqueles que morrem por minha causa. Jesus vai na ilha de Pátimos para encorajar João. Um outro momento, irmãos, que parece que o mal venceu, foi quando o inimigo matou Jesus. Tá? A Bíblia diz que o inimigo então usou pessoas para levar Jesus para a cruz do Calvário. E lá está Jesus estendido com as mãos, e logo a Bíblia diz que 3 horas da tarde ele expirou. Parece que ali aparentava ser a vitória do mal. Tá? Então, pronto, destruiu Jesus, e agora?
Inclusive os próprios discípulos naquela época, eles foram se esconder. A Bíblia diz que eles foram se esconder, porque eles acabaram acreditando que eles estavam derrotados. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que Jesus foi encontrar com eles, acreditavam que eles estavam derrotados. Pronto, acabou. O mal venceu. Então, irmãos, olha como é que é a história. A história mostra aos olhos humanos que parece que o mal vai vencer, parece que a vitória é do mal. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que o amor nunca perde. E a Bíblia diz que Deus é amor, então Deus nunca vai perder. Eu estou tentando ilustrar isso, mostrar para vocês, porque é assim que a história vai narrando, tá? Parece que o bem, ele se tornou alvo, e aí automaticamente ele fica derrotado. Mas não é isso que a Bíblia, na verdade, quando nós vamos a fundo estudar, não é isso que Deus ele nos mostra. O que Deus nos mostra é que a vitória é certa. A vitória é certa para os fiéis filhos de Deus. Então, quando Caim matou Abel, o mal venceu? Não, porque Deus levantou um outro, Deus levanta 7, tá? Para mostrar que quem vence é o bem, nunca o mal. Quando Elias se sentiu sozinho, Deus fala com Elias: não, Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Quando João está sozinho no isolamento da ilha de Patmos, Jesus vem e fala: não, João, o máximo que eles vão conseguir fazer com você é te tirar a vida, mas não tenha medo de morrer, porque eles também me mataram e eu estou vivo, eu tenho a chave da morte. E finalmente, irmãos, ô irmão Roberto, obrigado, boa tarde aí para você também, e bom tê-lo aqui conosco. Então, quando Satanás coloca Jesus na sepultura, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus vai colocado na sepultura, eles colocaram uma grande pedra, ali tinha o lacre do governo romano na pedra, ali, o lacre, lacrado a pedra, e ainda tinha um grupo dos soldados romanos na entrada. Aparentemente, pronto, ele está lá dentro e acabou. A vitória agora é do mal. Mas a Bíblia diz que na manhã de domingo, um anjo veio, um anjo poderoso, é assim que a Bíblia chama, um anjo poderoso apareceu ali no sepulcro de Jesus. E sem precisar mover a pedra, tá? Ele simplesmente vai lá e tira a pedra, sem precisar de ajuda. Aquilo ali, irmãos, para colocar, imagine a quantidade de homens que foram chamados ou convidados para colocar aquela pedra. O anjo poderoso chegou, tirou a pedra e automaticamente ele chama: Jesus, o teu pai te chama. E aquilo que aparentava ser a derrota, ou a grande derrota do bem, tornou-se a maior vitória de todos os tempos, a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição, ele diz assim, ó: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Então, isso nos faz entender que, infelizmente, vivendo nessa terra, nós corremos risco de vida. Isso não é novidade para nenhum de nós. E o inimigo, ele usa isso para causar medo, para fazer com que muitos desistam. Muitos desistiram quando eles começaram a entender e foram colocado um medo, um terror na vida deles, eles desistiram. Mas, irmãos, nós precisamos entender essa história, a história do cristianismo, para nos fazer entender que nós aqui nessa terra, algumas vezes, nós teremos que passar momentos difíceis e algumas vezes até perder a vida. Mas a história nos mostra que o mal nunca vai vencer. Aparentemente, aos olhos humanos, aparenta que o mal vence, mas ele nunca vai vencer, porque Deus nunca perde. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Inclusive, uma citação de Ellen White, depois de nós entendermos que durante a história dessa terra, o inimigo sempre vai trabalhar para destruir os filhos fiéis de Deus. Todo o trabalho do inimigo é esse. Inclusive, a missão de Satanás nessa terra é matar, roubar e destruir. Então, todo o trabalho dele nessa terra é querer destruir os filhos de Deus, destruir os filhos de Deus, destruir os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, ele trabalha na destruição. E para aqueles que fazem a vontade dele, ele coloca ali como exército dele, para matar, roubar e destruir. Tá? Para matar, roubar e destruir. Ele coloca um exército, que a Bíblia chama esse exército como a areia do mar, faz a comparação com a areia do mar. Então, ele sempre matou os filhos de Deus, sempre lutou para destruir. E ele vai continuar fazendo isso. Uma citação do Espírito de Profecia, que está no livro Eventos Finais, na página 88, Ellen White, ela falando sobre isso, ela diz assim, ó: quando o temor e o amor de Deus são removidos do ser humano, o coração do ser humano torna-se cruel. Quando o temor
E quando o amor é retirado, é removido do coração dos seres humanos, o ser humano, o coração do ser humano se torna cruel. Irmãos, é verdade, é verdade. A Bíblia, quando fala sobre o amor na terra, ela diz assim, ó, por multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Então, quando o amor, ela diz, e o temor é quando a primeira mensagem angélica diz assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória. Só que os ímpios, eles não aceitaram a mensagem. Eles não têm o temor do Senhor. E quando o temor do Senhor e o amor é removido do coração, ou não tem nem temor a Deus e nem o amor de Deus, aí ela diz assim, o coração desses seres humanos se tornam cruéis. O que se pode esperar de um ser humano que tem um coração cruel? O que dá para esperar de bom de um coração cruel? Eu diria para vocês, irmãos, nada. Não dá para esperar nada de bom de um ser humano que tem um coração cruel. E a mensagem, a primeira mensagem é assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus. Só que os ímpios resolveram, decidiram não temer a Deus. E a Bíblia diz que quando a iniquidade aumentar, o amor vai esfriar. Então eles perderam tanto o temor a Deus, como eles também perderam o amor. E aí quando eles perdem, segundo a serva do Senhor, o temor do Senhor e o amor de Deus, isso é removido do coração deles, eles se tornam cruéis. E aí a pergunta, o que se pode esperar de um coração que é cruel? Não pode esperar nada de bom, irmãos. Nada de bom se pode esperar de um coração cruel. Nós podemos ver isso na história de Caim. Caim, com um coração cruel, ele se tornou o primeiro assassino da história. Com coração cruel, ele leva o seu irmão para o campo e lá ele tira a vida do ser humano. Não se pode esperar nada de alguém que tem um coração cruel. E diz a serva do Senhor que toda vez que a pessoa não tem o temor de Deus e não tem o amor de Deus no coração, ela se torna uma pessoa cruel. Não dá para esperar nada de alguém que tem um coração, nada de bom, aliás, de alguém que tem um coração cruel. Abel, então, ele é considerado o primeiro mártir, mas muitas das vezes a gente ouve assim, Abel foi o primeiro mártir, mas o que é? O que é, ou quando é que uma pessoa pode ser considerado um mártir? O que é um mártir? O que significa ser mártir? Eu fui buscar, irmãos, no dicionário, o significado de mártir para mim poder explicar para vocês, mas o dicionário diz que mártir é uma pessoa que é submetida a suplício ou a maus tratos. Alguém que é submetido a maus tratos. E aí o dicionário continua dizendo assim, que esses maus tratos podem ser levados à morte. E quando a pessoa recusa renunciar à sua fé e é levada à morte, então quando ela morre, a partir do momento que ela morre, ela é considerada um mártir. E Abel é considerado o primeiro mártir, porque ele recusou fazer igual a Caim. Ele recusou desobedecer a Deus. E porque ele recusou renunciar à sua fé, ele morreu. Caim matou Abel. E então Abel é considerado o primeiro mártir. Está chegando dias, irmãos, em que as pessoas irão nos forçar. Irão nos forçar. Eu quero agora, e quero ir para o fim da nossa live, mas eu quero que você preste atenção muito agora nessas últimas palavras. A senhora White diz que antes do tempo de angústia virá um pequeno tempo de angústia. Tá? Ela retrata assim, ó, tempo de angústia, imagine que aqui é o tempo de angústia, aqui é um pequeno tempo de angústia, e nesse espaço aqui, ó, vai vir um tempo de paz. Então, vai vir um pequeno tempo de angústia, aqui um tempo de paz e logo após um tempo de angústia. Então eu diria para vocês assim, ó, eu não tenho dúvida que nós já estamos vivendo esse pequeno tempo de angústia. Porque o pequeno tempo de angústia, ele vai findar, tá? Ele vai dar em continuidade no tempo de paz e vai findar no tempo de angústia, que é onde Daniel fala lá no capítulo 12, o tempo de angústia. Então, pequeno tempo de angústia, irmãos, automaticamente, a partir daí virão as leis. As leis que mais serão decretos. Serão leis chamadas por leis, mas mais serão decretos. Por quê? Os decretos, eles vêm muitas das vezes para sobressair. Não era para ser assim, mas infelizmente é assim que os homens fazem. Eles vêm para sobressair entre as leis. Essa semana, inclusive, semana passada eu estava lendo sobre os Estados Unidos.
E os Estados Unidos é um país que eles foram fundamentados, as leis deles foi fundamentado na liberdade religiosa. Os Estados Unidos eles saíram dali do meio dos ingleses e eles foram então, aqui chamados puritanos, né? A história diz que são os puritanos, eles saíram para procurar um lugar onde eles poderiam, entendendo, trabalhar a liberdade religiosa. Então as leis dos Estados Unidos, as leis americanas, elas são fundamentadas na liberdade religiosa. E é interessante que quando nós começamos a pensar nisso, tá? E quando nós descobrimos isso, eles, na verdade, aquele grupo de puritanos, quando eles saíram dali do meio dos ingleses, ali do Canadá, e foram então buscar uma maneira deles conseguirem, entendendo, temer a Deus, respeitar a Deus, e de maneira nenhuma eles serem forçados a fazer o que eles não queriam. E aí sai aquele grupo de puritanos, e eu vou desafiar você uma hora dessa a ler essa história, porque a história é extraordinária, a história dos americanos. Então ele sai, o grupo de puritanos, e ali então eles encontram aquela terra. E eles então montaram as leis na qual eles iam viver dentro daquelas leis. E as leis eram nunca forçar ninguém, tá, a fazer aquilo que eles não querem. E só que a Bíblia nos faz entender, irmãos, que para fortalecer o dragão, vai vir duas bestas. Duas bestas virão para fortalecer o dragão. Uma besta do mar e uma besta da terra. E, aparentemente, quando a gente começa a estudar as leis americanas, a gente começa a imaginar assim, mas como alguém que dá tanta ênfase, alguém que valoriza tanto, um grupo que valorizam tanto a liberdade religiosa, como é que eles vão forçar? Sabe, essa semana passada eu fui ler sobre isso e eu fiquei imaginando, e essa era uma pergunta que eu tinha, porque quando você lê as leis americanas, você fica assim, maravilhados, porque elas dão muita autonomia à liberdade religiosa. Como é que alguém que tem leis tão fundamentadas com relação à defesa da liberdade religiosa poderá forçar alguém a renunciar ou ir contra os seus princípios? Porque o Marte, ele é forçado a ir contra os princípios. E aí, porque ele recusa, ele automaticamente vai morrer, ele morre. Abel, ele morreu, ele foi morto por Caim, porque ele recusou ser contra os princípios. Deus havia dito que a adoração é dessa maneira que eu vou fazer. Deus disse que é assim, então é assim que eu faço. Então, porque ele não quis, ou ele não foi desobediente aos princípios, aquilo que ele aceitou, entendendo? Colocou no coração e ele morreu. E o Marte realmente é por causa disso. E aí quando nós vemos na Bíblia que para fortalecer o dragão vai levantar duas bestas, uma da terra e uma do mar. E uma dessas bestas, nós sabemos, a América do Norte. Como é que alguém tão fundamentado na liberdade religiosa, com as suas leis, tão fundamentada na liberdade religiosa, pode forçar alguém assim? Sabe, e essa semana eu vi algo, tá, que me chamou muita atenção, quando eu via que nesse momento nós estamos vivendo de muitos decretos, é um decreto atrás do outro, e os decretos vêm, irmãos, e os homens, eles esquecem que existe a lei que protege, a liberdade religiosa que protege. E eu vi, irmãos, em um desses decretos aí, é Santa Catarina, na verdade, um grupo de fiéis, eles estavam adorando a Deus dentro de casa. E a polícia entrou ali, onde eles estavam, a família estava adorando dentro de casa. Depois, se você quiser, eu te mando esse link, tá na internet, tá? Eles estavam adorando dentro de casa, a família adorando a Deus dentro de casa. A polícia entrou ali, fez eles pararem o culto e levaram eles presos. E aí, aonde está a liberdade religiosa? Então, os decretos, tá? Os decretos, e é por isso que nós sabemos, irmãos, que vai vir o decreto dominical, e os decretos, eles vêm, e eles esquecem que existem as leis que protegem. Eles simplesmente vêm, avançam e fazem. E isso deu até, eu vi a ministra Damares, ela comentar sobre isso e tal, que eles estavam extrapolando, mas quem mandou fazer não está nem aí, tá? Não está nem aí. Eles entraram, tinha lá na casa, em Santa Catarina isso. Depois, se você quiser, eu te mando o link e você pode ler lá o texto na íntegra. A família estava em casa adorando a Deus, fazendo um culto a Deus. A polícia entrou, acabou com o culto e levou a família presa. Então, cadê a liberdade religiosa? Então, irmãos, isso é o início, tá? Isso é o início para nos fazer entender que as leis são boas para nos proteger.
Porém, vai chegar um momento que os homens não vão estar aí, até porque o que eles olham, o que eles apregou é o bem comum, é o bem comum de todos. Então, pelo bem comum, eles matam e destroem, independente de quem quer que seja. Oi, Lirde, boa noite, tudo bem com você? Obrigado, mais uma vez você está aí com a gente. Então, o que eles apregou é o bem comum. E, segundo eles, o bem comum está acima, entendendo, de uma opinião ou de um princípio individual. O que eles apregou é o bem comum. Ellen White, ela falando, irmão, sobre isso, ela diz assim, ó, na última batalha do grande conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Eu vou resumir aqui essa citação. Na última batalha, e nós estamos vivendo, irmãos, diria para vocês, nessa última batalha. Essa citação também está no livro Eventos Finais, na página 88. Na última batalha entre os filhos de Deus e Satanás, ela diz assim, aqueles que são leais a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, eles serão privados de todo o apoio terreno. Então, não vai ter como ir para o juiz não vai querer nos ouvir. Não vai ter como ir para os STF, eles não vão querer nos ouvir. Os filhos de Deus serão privados de todo o apoio terreno. E é interessante que no pequeno tempo de angústia, como eu disse para vocês, pequeno tempo de angústia, um tempo de paz, ela diz, e depois vem um tempo de angústia. No tempo de angústia, no real tempo de angústia aqui, não morre ninguém mais. Mas no pequeno tempo de angústia, irmãos, irão ainda morrer muita gente, muitos dos fiéis. E ela diz assim, ó, na última batalha, e aqui é uma referência já ao tempo de angústia. Na última batalha, os filhos leais de Deus, os filhos fiéis de Deus, eles serão privados de todo o apoio. Na terra não tem apoio. E agora, imagine você, no tempo de angústia, o Espírito Santo já foi embora. Então nós não temos mais intercessor entre o céu e a terra. Irmãos, é por isso que no pequeno tempo de angústia, muitos fiéis filhos de Deus ainda irão morrer. Muitos serão presos de maneira injusta. Tá? Então muitos serão presos. O mal ele vai atacar com um terror terrível. Porque a maneira de Satanás trabalhar, a maneira que Satanás trabalha é assim, ó, ele trabalha colocando medo, ele amedronta, ele aterroriza. E quando? Mesmo com o medo que ele coloca, mesmo com o terror que ele coloca, você continua obedecendo a Deus, aí ele pode começar os maltratos, aí ele pode levar para a prisão e aí ele pode mandar tirar a vida. Tá? Então, no pequeno tempo de angústia, nos faz entender que ainda haverá mártir. Não vai ter mais mártires no tempo de angústia. Porque ela chega a dizer que no tempo de angústia, quando a porta da graça se fecha, aí já está dividido os dois grupos, salvos e perdidos. Mas no pequeno tempo de angústia, ainda haverá mártires. Ainda pessoas terão as suas vidas ceifadas. Porque ela diz, pequeno tempo de angústia e um pequeno tempo de paz. Essa paz aqui apregoada, irmãos, entre o pequeno tempo de angústia e o tempo de angústia, essa paz apregoada é porque eles vão elaborar algumas leis, alguns decretos. E todos, para viver esse tempo de paz, precisarão obedecer essas leis, precisarão obedecer esses decretos. Então, no pequeno tempo de angústia até o tempo de angústia, muitos perderão a vida aqui. Muitos ainda se tornarão mártires. E agora a minha pergunta para você é, sabendo disso, você hoje tem uma fé fundamentada para perder a vida por Jesus? Você hoje acredita em Jesus de tal maneira que, se for preciso você perder a vida por causa dele, você teria a disposição de perder a vida por causa de Jesus? É isso que nós temos que entender, tá? Porque nós agora já sabemos o que é ser um mártir. Mártir é alguém que se recusa deixar a fidelidade a Deus, é alguém que se recusa a renunciar à sua fé, é alguém que ama a Deus mais do que a sua própria vida. Isso é um mártir. Um mártir ama a Deus mais do que a sua própria vida. Agora, hoje, no exato momento, essa é a pergunta que temos que responder. Você tem disponibilidade de entregar a sua vida por Jesus? Porque virá, irmãos, esse pequeno tempo de angústia. E no pequeno tempo de angústia, logo após um tempo de paz, para depois vir o tempo de angústia. Até o tempo de angústia, que no tempo de angústia não vai morrer mais filhos de Deus. Porque aqui já estão selados, já os salvos e os perdidos, no tempo de angústia. Agora, até lá,
muitos perderão a vida. Muitos irão morrer. Muitos terão a vida ceifada. Aí eu tenho que perguntar para mim, esse cristianismo que eu vivo, essa fé que eu digo que tem, ela tem disponibilidade, se preciso for, perder a vida por causa de Jesus? Na última batalha, a citação de Ellen White, na última batalha, no último conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Não vai ter ninguém para ajudar. Olha, manda esse camarada aí para a guilhotina, manda ele, tira a vida deles. Então, muitos irão perder a vida. Não vai ter apoio terreno. Não vai ter apoio terreno. Os juízes, a justiça da terra já hoje não funciona. Imagina nesses dias se ela vai funcionar a favor dos filhos fiéis de Deus. Aí que não vai funcionar mesmo, tá? Porque a justiça vai simplesmente trocar as coisas. O que é certo é errado e o que é errado torna-se certo. Vai trocar tudo aí. Tá? Então não vai ter apoio terreno. Então, além de não ter apoio terreno, os anjos já não vai mais estar com um trabalho afinado como eles têm hoje para nos proteger, porque o Espírito Santo já vai estar indo embora e aí muitos terão as suas vidas ceifadas. A serva do Senhor diz que isso vai acontecer entre o pequeno tempo de angústia, o tempo de paz até o tempo de angústia. Muitos terão a sua vida ou a sua vida ceifada. Ela continua dizendo assim, ó, amigos que hoje são amigos se mostrarão perigosos e eles nos trairão. Imagina, irmãos. Imagina, amigos que hoje se mostram como amigos se tornarão perigosos e eles vão nos trair. Eles vão nos trair. Ela continua dizendo, ó, lá no Eventos Sinais, página 89, parentes, enganados pelo inimigo, julgarão que estarão prestando um serviço a Deus e eles vão opor aos santos, fazendo o máximo de esforço para colocá-los em situações difíceis, esperando dessa maneira que eles neguem a fé. Eu queria que você imaginasse parentes. Seria talvez o seu pai? Seria o seu irmão? Seria a sua mãe? Seria o seu filho? Parentes. Ela não descreve quem são esses parentes. Mas esses parentes, ela diz, enganados pelo inimigo, eles vão entregar os filhos de Deus. Eles vão se opor aos filhos de Deus. Eles vão fazer oposição. E eles vão, segundo ela, fazer o máximo de esforços para colocá-los em situações difíceis, esperando que nessas situações difíceis eles neguem a sua fé. Eles abandonem Jesus, eles desistam de Jesus. Então, os parentes. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para dois grupos, né? Ela diz que são os amigos. Alguém disse que amigos é alguém que você confia, tá? Mas ela diz que esses amigos se mostrarão perigosos e eles vão nos trair. E logo após de falar sobre os amigos traidores, aí ela vai dizer que também parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos primos, nossas tias, nossos avós, parentes. Ela não especifica quem são, mas são parentes. Além dos amigos traírem, os parentes também irão nos trair. Difícil será, irmãos, nessa época, continuar sendo cristãos. Difícil será nessa época continuar sendo fiéis a Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês que muito me incomoda. Muitas pessoas deixam para ser cristão ou mudar de vida quando essas coisas acontecerem. E eu vou dizer, não dá mais. Nós temos que aprender a sermos verdadeiros cristãos agora. É agora que precisamos ser verdadeiros cristãos. Porque quando acontecer, não dá mais. Aí nós estaremos no grupo de traidores. Ou como amigos, ou então como parentes. É agora. É por isso que a pergunta é, o cristianismo que vivemos hoje nos garante, se tivermos que morrer por causa de Jesus, iremos morrer, mas vamos negar, renunciar à nossa fé? Morremos, mas não renunciamos à nossa fé. Esse cristianismo que vivemos hoje nos dá essa garantia? É uma pergunta que precisamos fazer e nós mesmos precisamos buscar cada dia a resposta. E aí você pode perguntar, mas pastor, e Deus? O que Deus vai fazer neste momento? Queridos, neste momento, Deus ele não vai, em muitos casos, ele vai agir, mas na grande maioria eu imagino que ele não vai agir. Ele vai deixar. Ele vai deixar.
Porque eu e você, nós estamos nessa terra, irmãos, aonde eu já disse para vocês no início da live, nós estamos no mundo, no lugar onde Satanás governa. Quem governa essa terra é Satanás. E Satanás saiu do céu para vir para essa terra acusando que é impossível ser obediente a Deus. É impossível guardar a lei de Deus. É impossível você fazer aquilo que Deus quer que você faça. É impossível. Essa foi a acusação dele lá. E ele veio para cá que ele implantou o reino dele. E ao implantar o reino dele nesta terra, irmãos, aqui ele tem colocado para os seres humanos, olha, Deus não, ele pede aquilo que seres humanos não conseguem fazer, por isso vamos fazer a nossa vontade. E aí ele prega a libertinagem. Pode fazer o que você bem quiser, porque o que Deus nos pede é impossível de ser feito. E aí, como ele apregou isso, eu e você, nós estamos nessa terra. E porque estamos nessa terra, Deus nos convidou para vivermos aqui, mas termos um estilo de vida de cidadãos do céu. Olha o convite de Deus para mim e para você. Vivermos nesta terra, mas termos um estilo de vida de cidadãos do céu. E eu e você aceitamos esse convite. Aceitamos esse convite. E esse Jesus que nos convidou, ele disse assim, ó, vocês vão ter aflições, vocês irão sofrer. Vocês irão sofrer e vocês poderão até morrer. Jesus nunca escondeu isso de nós. Por quê? Nós estamos em um lugar que não é o nosso lugar. E ele disse, vocês nesta terra ou nesta vida terão aflições. Vocês terão aflições. Vocês irão passar momentos difíceis. Vocês poderão perder a vida. Então, Jesus tanto pode, irmãos, e a história nos mostra que Jesus, em muitos momentos, ele socorreu seus filhos. Em outros momentos, ele não fez nada. E neste momento do pequeno tempo de angústia, eu acredito, isso é uma crença que eu coloco, eu tenho preparado o meu psicológico para isso. Nesse pequeno tempo de angústia, eu acredito que Deus não vai fazer nada, que ele vai deixar. Por que eu digo isso? Por causa dessa citação, irmãos, que está no livro Testemunho para a Igreja, no volume 3, na página 115. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 113. Diz assim, ó, aflições, cruzes, tentações, adversidades e várias provações são agentes divinos para nos purificar, nos santificar e nos preparar para o reino dos céus. Eu vou repetir a citação. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e várias provações são agentes de Deus para nos purificar, para santificar e nos preparar para o reino dos céus. Por isso eu acredito que no pequeno tempo de angústia Deus não vai fazer nada. Porque, irmãos, essas aflições, essas angústias, essas tentações, essas adversidades, essas provações, Deus não é Ele que coloca, mas Ele vai permitir para fazer um trabalho na nossa vida de purificação, de santificação e automaticamente nos preparar para vivermos com Ele nas mansões celestiais. É por isso que eu digo para vocês, nesse pequeno tempo de angústia, quando esses decretos vierem contra nós, dizendo até que quem desobedecer vai ser morto, Deus ele simplesmente vai silenciar, ele vai esperar, porque ele vai usar isso, irmãos. Ele vai usar o sangue de muitos mártires do século 21 para ser sementes, para germinar para outros cristãos. Ele vai fazer isso. Então ele vai silenciar, ele vai deixar que muitos morram. Ele vai deixar. Porque a história mostra, irmãos, que quando o inimigo atacou e tirou a vida dos filhos de Deus, o sangue dos filhos de Deus serviram como sementes para germinar outros, para que nascesse outros cristãos. E automaticamente, irmãos, a purificação, a santificação e o preparo para o reino dos céus. Então Deus já saberá, esse está salvo, eu vou deixar que ele descanse, eu vou deixar que ele morra. Só que quando o inimigo tirar a vida, o sangue desses vai germinar para novos cristãos nascerem. E é isso que eu e você, é isso que nós temos que entender, irmãos. A Bíblia diz que o sangue, na verdade, o sangue de Abel ainda clama, o sangue de Abel.
A história de Abel nós podemos contar hoje. Quanto tempo tem que Abel morreu? Eu disse para vocês que ele foi o primeiro Marte. Mas olha, tanto tempo que ele morreu. E hoje nós podemos ver, assim como Abel foi fiel, eu também preciso ser fiel. Então a história de Abel continua hoje sendo exemplo. Imagine no século 21, quando vieram esses decretos de morte, quando o inimigo sair para destruir os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus perderem a vida. Então, o que eu quero que vocês entendam, irmãos, nessa live, quando eu tenho estudado um livro muito bom que conta a história dos mártires. Por isso que eu disse para vocês que na semana passada que eu ia falar umas 2 ou 3 vezes para vocês sobre isso. Isso tem me ajudado muito, muito mesmo. Porque nesse pequeno tempo de angústia, ela diz, logo após vem um tempo de paz para vir o tempo de angústia. No tempo de angústia, ninguém morre mais. Mas aqui nesse pequeno tempo de angústia, e no tempo de paz, e esse tempo de paz que será considerado aqui, é porque eles formularão leis, onde todos têm que fazer assim, e aqueles que não quiserem fazer, dignos são de morrer ou de morte. E aí, irmãos, não vai ser fácil. Eu diria para vocês assim, ó, nós estamos hoje iniciando o pequeno tempo de angústia. Pequeno tempo de angústia. Eu desafiaria você a ler um pouco mais sobre esse assunto. Nós estamos nesse pequeno tempo de angústia. Quando eu vejo uma família, irmãos, como o caso que eu contei para vocês, em Santa Catarina, dentro de casa, adorando a Deus, a polícia entrar dentro de casa, acabar com o culto e levar a família toda presa. Eu imagino, o que é isso? Isso é um pequeno tempo de angústia. Isso é para nos fazer entender, irmãos, quão difícil será ser cristão. Quando todos disserem assim, olha, esse agora nós estamos vivendo um tempo de paz. Esse tempo de paz, o tempo de paz deles, vai ser quando as leis vierem dizendo assim, é assim, ó, um só governo, como diz aí, né, um governo mundial, uma só lei, e a lei vai vir para confrontar ou bater de frente com a lei de Deus, com os nossos princípios que são eternos. E aqueles que recusarem o governo mundial, aqueles que recusarem obedecer essas leis, dignos são de morrer ou de morte. Eles precisam morrer, porque nós precisamos viver esse tempo de paz. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar, precisamos de um preparo, porque quando esses momentos vierem, quando esse tempo vier, nós precisamos ter a certeza. Deus pode ser que ele não vá agir, porque ele tem um plano com relação a esse momento, santificar a sua vida, purificar a sua vida, preparar a sua vida para o reino dos céus. Assim, irmãos, quando Abel morreu, e quem sabe Abel morreu sem saber por que estava morrendo. Ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus, mas bondosamente, quando o irmão dele chama ele para ir para o campo, ele vai, porque ele não tinha consciência dele tranquila, que ele não tinha feito nada de errado, ele foi para o campo. Quem sabe se Abel soubesse que ele estava indo para a morte, ele não teria ido. Mas ele foi, porque ele tinha consciência tranquila que ele não devia nada, ele foi para o campo. E quando chegou lá, o seu irmão lhe tirou a vida. Assim como tirou a vida de Abel. Nesses últimos dias, nesse pequeno tempo de angústia, muitas vidas serão ceifadas. E hoje é muito fácil você dizer assim, eu sou cristão. Mas nesse tempo aqui, irmãos, não vai ser fácil dizer que é cristão. Porque ser cristão é alguém que incomoda. Ser cristão, como diz lá no tempo de Elias, né, é ser perturbador. Então ser cristão não vai ser fácil. Porém, não será mais com palavras o cristianismo. O cristianismo será visto na prática. E esse cristianismo, para ser visto na prática, algumas vezes ele é visto com a vida e outras vezes ele é visto com a morte. É isso que nós temos que entender. Eu vou repetir. Algumas vezes o cristianismo é visto com a vida, mas algumas vezes ele é visto com a morte. E se você quer entender isso de uma maneira mais clara, olhe para a cruz do Calvário. Olhe para o Calvário. Jesus apregoou com a vida, mas ele também apregoou com a morte. E eu e você, nós temos que estar bem certos disso, para que, se vivemos ou se morremos, nós pertencemos a Jesus. É isso que precisamos entender. E quem não faz um preparo, irmãos, não vai estar pronto para quando esses momentos chegarem.
E o preparo tem que ser feito agora. É hoje o momento desse preparo. Preparo para ser cristão vivo, ou preparo ainda que morrer. Ninguém vai mexer na minha fé, no meu cristianismo, na minha vida cristã. Isso é o preparo. É o preparo que precisa ser feito hoje. É você entender que muitos, passando por aflições, tendo que carregar sua cruz, passando por tentações, por adversidades, por várias provações, Deus ele vai permitir para que seja purificado, santificado e preparado para o reino dos céus. E eu finalizo contando para vocês a história de Matias. É verdade que a Bíblia não fala muito sobre Matias. Eu fiz uma pesquisa sobre a vida dele, o final da vida dele. A Bíblia resume dizendo que Matias ele foi escolhido pelos discípulos para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. É bem verdade que Ellen White diz que o lugar de Judas não era para ser ocupado por Matias. Ali foi uma precipitação dos discípulos, porque o lugar de Judas, Jesus estava preparando para Paulo ocupar. Tá? Mas na precipitação ali, diz a Bíblia que os discípulos lançaram ali sorte e tal, e pegaram o nome de Matias. E Matias, então, foi, segundo eles, escolhido para ser colocado no lugar de Judas. Mas o plano de Deus, segundo Ellen White, era que Paulo ocupasse essa vaga. Tá? Mas Matias ali foi escolhido e tal, e ele se tornou um dos discípulos. Ele foi escolhido naquele momento, ele se tornou. E a história diz, irmãos, que ele fez um grande ministério. Ele viveu uma linda vida cristã. Ele teve um estilo de vida cristã. Mesmo sendo escolhido naquele contexto de precipitação, ele realmente foi um discípulo. Tá? E como eu disse para vocês, a Bíblia limita muito. Só conta de Matias ali na hora da escolha, e depois você vai sumir Matias. Mas ele vai escolhido ali, mas ele já era antes, entendendo? Um fiel cristão. Ele é escolhido pelo discípulo para ser colocado no lugar de Judas. E a história mostra que ele foi realmente um fiel cristão. E aí chegou um momento em que ele foi forçado a abandonar o seu cristianismo, abandonar a sua fé. E Matias foi colocado na parede. Tá? Ou abandona Jesus, ou abandona Cristo, ou morre. E a história diz, irmãos, que ele disse: eu não posso abandonar Jesus. Eu não vou abandonar Jesus. Eu não abandono o meu Cristo. E a história diz, irmãos, que levaram Matias para um canto e começaram a apedrejá-lo, jogar pedra, apedrejaram Matias. Mas ele não morreu apedrejado. Mesmo tomando muitas pedradas, ele não morreu apedrejado. A história diz que ele morreu decapitado. Cortaram o pescoço de Matias. Mártires morrem, mas não abandonam Jesus. Por isso eles são mártires. Mártires perdem a vida, têm a vida ceifada, mas eles não abandonam o seu Cristo. E é para isso que Deus tem nos chamado, irmãos. Deus não tem nos chamados para ficarmos na igreja cantando pode cair o mundo, estou em paz. Deus não tem nos chamado para limitar aquilo que chamamos de cristianismo, para ir nas igrejas nos sábados, domingos, quartas-feiras. Não é para isso. Deus tem nos chamado, irmãos, para sermos fiéis a Ele, dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Com a igreja aberta, mas principalmente com a igreja fechada. Deus tem nos chamado, irmãos, para mantermos a fidelidade com Ele. A Ele, quando todos são contra nós. Deus tem nos chamado para mantermos a fidelidade com Ele. Ainda que a nossa vida seja ceifada, ainda que Ele nos mate, ainda que os homens maus tirem a nossa vida, Deus tem nos chamado para sermos fiéis. Eu diria para vocês, isso é cristianismo. Isso é fidelidade ao cristianismo. Porque antes de a minha vida ser ceifada, eles ceifaram a vida de Jesus. Antes de pedir para tirar sua vida, antes de tirar sua vida, eles tiraram a vida de Jesus. Então eu não sou o primeiro. Você também não vai ser o primeiro. Agora, aquilo que aparentava ser a maior de todas as derrotas, quando o inimigo leva Jesus para a cruz, aparentava ser a maior de todas as derrotas do cristianismo. Aparentava que o cristianismo tinha perdido. Jesus morreu. O cristianismo é Jesus. Ele morreu. Então, aparentava que o mal tinha vencido. Mas louvado seja Deus, porque na manhã da ressurreição, no terceiro dia, ele ressuscitou. Aquilo que aparentava ser a maior de todas as derrotas, tornou-se a maior de todas as vitórias.
Isso nos faz entender, irmãos, que ainda que a nossa vida seja ceifada, ainda que percamos a vida, ainda que aparente que perdemos, Deus ele vai mostrar que com ele ninguém perde. É o que a Bíblia diz, né? Com ele somos mais que vencedores. Com Jesus nunca perdemos. Com Jesus sempre ganhamos. E pode ser que essa vitória seja na vida, mas essa vitória também pode ser na morte. É por isso que eu convido você, eu desafio você, decida se tornar um mártir por Jesus se preciso for. Decida, se preciso for, perca a sua vida, mas não deixe que tome ou que você perca a fé que um dia Deus internalizou no seu coração, na sua vida. Não perca a sua vida por nada. Perca tudo nessa terra, mas não abra mão dos princípios eternos. Não abra mão dos princípios eternos. Aquele que internalizou na sua vida esses princípios, ele internalizou e espera que você seja fiel a ele. Ainda que você perca a vida, ainda que a sua vida seja ceifada, aquele que internalizou os princípios na sua vida espera a tua fidelidade, espera que você seja fiel. Porque isso é importante, queridos. Porque para que hoje eu e você conhecêssemos essa mensagem, eu tenho dito por aí, dava para fazer muitos rios de sangue. Rios de sangue. Muitos perderam a vida. Muitos tiveram a vida ceifada. Para hoje eu e você nós temos o direito de conhecer essa mensagem. Rios de sangue foram feitos dos fiéis que preferiram perder a vida, ter a vida ceifada. Mas eles se doaram, irmãos, por causa de mim, por causa de você, para que a mensagem chegasse até nós. Eles se doaram, porque eles acreditaram no chamado que o céu tinha feito para eles. Eles se doaram. Rios de sangue. Mesmo o inimigo impondo medo, mesmo o inimigo impondo terror, eles foram fiéis. Perderam a vida, mas eles não perderam a fé que um dia Deus internalizou na vida deles. Será que Deus espera menos de mim e de você? Será que Deus esperaria menos de mim e de você? Não, Ele não vai esperar menos. Ele vai esperar isso ou mais. Ele não vai esperar menos que isso. Rios de sangue para que a mensagem chegasse até nós. Muitos perderam a vida, tiveram a vida ceifada, para que nós conhecêssemos essa mensagem. Deus não vai esperar menos de mim e de você. Deus vai esperar isso ou mais disso. Por isso, meu irmão, por isso, meus irmãos, nós precisamos superar todos os nossos medos. E aí você pode perguntar, pastor, como é que supera o medo? Simples. O medo supera com a fé. A fé é a maneira de Deus nos ajudar a superar os nossos medos. Superamos os nossos medos com a fé, acreditando que aquele que fez a promessa é fiel, acreditando que aqueles que creem nele, ainda que morra, viverá. É isso, dessa maneira que nós superamos. Irmãos, nós temos que, e aí eu termino, eu quero antes mandar aí um abraço para o Eliabe. Obrigado, Eliabe, por estar aí conosco. Luciano, a irmã Nádia, Ismael, apareceu Ismael por aí. Obrigado, Ismael, pela sua estada conosco. E eu quero terminar com as minhas últimas palavras. Lalesca, a irmã Vivi, obrigado aí. A Ana, um abraço, Ana. Um abraço aí para o Laudes, para a Sofia, um abraço aí para vocês. Mas eu quero terminar dizendo para vocês assim, ó. A fé foi internalizada na nossa vida para nos ajudar a superar os nossos medos. Então, como é que eu supero o meu medo? Como é que eu supero esse terror que o inimigo faz? Com a minha fé. E a minha fé me faz acreditar assim, ó, o máximo que Satanás pode fazer comigo é tirar a minha vida. É o máximo que ele vai conseguir. Satanás não vai conseguir fazer nada com você além de tirar a sua vida. Agora, se a minha vida for ceifada, eu vou dormir.
Vou dormir como durmo todas as noites. Dormir. Essa é a palavra. Dormir. E Jesus disse que é um sono. Então não coloque na sua mente que a morte é esse terror que o inimigo coloca. Na morte não é esse terror. A morte é você dormir hoje e acordar amanhã. Comece a trabalhar o seu psicológico dessa maneira. O que é a morte? É eu dormir hoje e acordar amanhã. Os mortos, diz a Bíblia, eles não sabem de coisa nenhuma. Para nós que estamos vivos, que perdemos os nossos queridos, é doloroso, mas para o morto não. Como se você vai dormir daqui a pouco e vai acordar amanhã. Isso é a morte. Sabiamente Jesus nos coloca a morte dessa maneira, como um sono. Então, não acredite nessa mentira, mais uma mentira de Satanás, que a morte é esse terror todo. Não acredite. Porque hoje à noite tu morre e amanhã tu acorda. É dessa maneira a morte, irmãos. Dessa maneira. E por que eu sei disso? Irmãos, fundamentando a minha crença na fé que Deus me internalizou na minha vida. Porque a fé é para superar os meus medos. Eu supero os meus medos com a minha fé. Do jeito que eu durmo toda noite e acordo na manhã, se eu for fiel ao meu Jesus, é o que vai acontecer comigo. Eu vou dormir hoje, mas eu acordo na manhã da ressurreição. Louvado seja Deus, é assim. Louvado seja Deus. Oi, irmã Lúcia, um abraço. Obrigado também, Adriano. Adriano, lá de Pernambuco. Um abraço para você aí, um abraço para a irmã Lúcia e todos vocês. Então, gente, é assim que nós temos que ir superando os nossos medos. Eu tenho uma mensagem que eu digo que o veneno letal de Satanás é colocar o medo nas pessoas. É um veneno quase letal. E como é, irmãos, que eu trabalho a minha vida para ir automaticamente saindo desse veneno quase letal? É fortalecendo a minha fé. É me fazendo entender que a vida dessa terra, irmãos, ela é limitada, ela é passageira. E Deus vai permitir que alguns de nós descansemos. Alguns de nós descansemos. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Alguns de nós, Deus vai permitir que descanse. Mas por que descansar? Nós vamos descansar, irmãos, para esperar a manhã gloriosa. Nós vamos descansar para esperarmos a manhã da ressurreição. Então, sabendo disso, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer? Nós precisamos, irmãos, viver um dia por vez nessa terra. Mas a maneira de vivermos, irmãos, é fazendo a vontade de Deus. Amanheceu o dia, acordei. Oh, Senhor, obrigado porque cuidou de mim durante essa noite. E obrigado porque está me dando mais um dia. Pai querido, me dê sabedoria, me dê humildade para que eu viva esse dia fazendo a tua vontade. Que eu viva esse dia te obedecendo. Que eu viva esse dia dentro dos teus planos. Me ajude a fazer isso, Senhor. E aí você vai todo momento daquele dia, todas as horas daquele dia, pedindo a Deus sabedoria para ajudar você a viver aquele dia. E agora a noite chegou, daqui a pouco eu vou deitar. E quando eu vou deitar, eu vou agradecer a Deus por esse dia. Vou novamente colocar a minha vida nas mãos dele e dizer, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Eu não sei o que vai acontecer durante essa noite, mas por favor, Senhor, se eu não acordar amanhã vivo, me ajude a acordar na manhã da ressurreição. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Isso, irmãos, enquanto nós estamos vivendo esse momento, sem essa tensão que o inimigo vai fazer nos últimos dias, nesse pequeno tempo de angústia. Porque no pequeno tempo de angústia, muitos perderão a vida, muitos serão mortos. Mas mortos, um jeito de falar, muitos irão dormir para esperar em Jesus a manhã gloriosa. Mas se nós aprendermos a viver cada dia, o inimigo vai fazer o que quiser. Todas as maldades que ele quiser colocar, ele vai colocar. Porém, nós vamos continuar obedecendo ao nosso Deus, fazendo a vontade dele e vivendo cada dia dentro dos planos dele. E se ele permitir que nós durmamos o sono da morte, ele vai deixar. Mas dormiremos na certeza de acordarmos na manhã da ressurreição. Essa é a vida do cristão.
Essa é a vida dos mártires, irmãos. Aqueles que perderam a vida para não perderem Jesus. Aqueles que perderam as coisas dessa terra para não ficarem fora do céu. E que Deus nos ajude para estarmos nesse grupo. Que Deus nos dê forças, que Deus nos dê sabedoria para que venhamos estar nesse grupo. Ainda que percamos a vida, ainda que morramos, nós não perderemos a fé que um dia esse Deus eternizou na nossa vida. Que sejamos fiéis a Ele em circunstâncias favoráveis, mas que sejamos fiéis a Ele também em circunstâncias, em situações, em momentos desfavoráveis. Quer vivamos, quer morramos, que sejamos de Deus. Que Deus então nos abençoe para isso. Quero agradecer mais uma vez a sua estada aí conosco. Eu vou pedir para você compartilhar aí essa live, compartilha aí com as pessoas, com seus amigos. Quero mandar um abraço também aqui para a irmã Eliana. Obrigado, irmã Eliana. Obrigado por estar aí conosco. O irmão Aloísio. Um abraço para vocês e pedir que vocês continuem fiéis. Continuem mantendo a fidelidade com vocês a Deus. Irmãos, é a única coisa que vale a pena nessa terra. É a única coisa. Por isso a Bíblia pergunta, né? Que dará o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Nada nesta terra, irmãos, nada compensa para trocarmos a nossa fidelidade a Deus. Nada. Eu tenho pedido a Deus que me ajude. Eu quero me dispor de tudo. Eu preciso disso. Porque eu preciso, irmãos, viver dependente dele 100%. Porque dias virão, irmãos. Dias virão em que nós não mais teremos o direito de comprar ou vender, de fazer qualquer coisa. Porque as leis serão contra nós. Só vão conseguir fazer alguma coisa aqueles que forem fiéis a Deus. Mas os fiéis não vão conseguir mais. Eu li essa semana, inclusive eu postei no meu Facebook, que o dinheiro, as posses, os bens perderão o valor. Tudo perderá o valor. Mas a única coisa que tem valor é a minha fidelidade a Deus. É eu manter essa fé que Ele internalizou na minha vida firmada. Na certeza que as dores, as lutas, as aflições, as angústias, os sofrimentos desta vida, todos eles um dia terão um fim. Tudo irá passar. Mas o meu Jesus volta e eu vou viver no reino da eterna felicidade. Eu vou viver eternamente com Ele. É isso, irmãos, entender que tudo isso passa. Inclusive a vida que eu vivo hoje, a vida que você vive hoje, pode ter um fim em qualquer momento. Mas a nossa fidelidade com Deus, se nós decidirmos mantê-la, ela é para sempre, ela é eterna. Os salvos, os remidos, eles serão vencedores e eles poderão cantar o cântico do Cordeiro, o cântico da vitória. E Deus está nos convidando para isso, para juntos cantarmos o cântico do Cordeiro, o cântico dos vitoriosos. Ele está voltando e Ele espera, irmãos, de cada um de nós, que sejamos fiéis, que venhamos manter a fidelidade a Ele, que ainda que percamos a nossa vida, mas a sepultura nunca vai conseguir sepultar a fé dos fiéis filhos de Deus. Que nós, em cada dia, venhamos pedir a Ele sabedoria e humildade para estarmos nesse grupo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Irmão Gilcélia, obrigado também pela sua participação. Eu agradeço de coração a cada um de vocês. Muito obrigado. Na verdade, eu agradeço a Deus pela amizade que Ele me deu a oportunidade de ter com vocês. Muito obrigado do fundo do nosso coração. Que Deus continue mantendo a vocês fiéis e se preparando a cada dia, porque Ele está às portas, Ele está voltando. E que Deus nos ajude para que na eternidade nós venhamos manter essa nossa amizade, que a nossa amizade seja realmente eterna. Eu quero orar, mas mais uma vez dizendo, se você quiser a mensagem, depois me manda uma mensagem aí que eu mando para você. E quero dizer para você, se tem algum pedido, alguma coisa, pode colocar aí, que nas minhas madrugadas aqui, esse aqui é o meu cantinho especial na minha casa, é onde tem o meu encontro com o meu Deus todos os dias. Irmã Denise, obrigado pela presença da senhora aí. Todos os dias aqui é o meu lugar onde eu fico 2 horas, 2h30 com Deus toda manhã, porque é o lugar onde eu preciso abrir meu coração para Ele, falar com Ele da minha realidade e aprender dele a maneira de viver um dia por vez nessa terra. Por isso, se tiver o seu pedido, mande aí,
que nas manhãs aqui eu vou estar orando por você. Vamos orar então, pedir a Deus que venha cuidar de nós. Pai querido, te agradecemos imensamente por mais uma vez juntos podermos estudar a tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela proteção e obrigado por nos fazer entender, Senhor, que assim como Abel se tornou um mártir, assim como Matias se tornou um mártir, porque eles foram fiéis a ti. É o que tu esperas de cada um de nós, Senhor, no século 21, nesses dias finais. Nos faça entender, Senhor, que tu não espera menos de nós do que tu esperavas deles. Eles foram fiéis. Como vimos, Senhor, rios de sangue dos fiéis foram derramados, foram feitos rios. E eles perderam a vida, Senhor, mas eles não perderam a fidelidade a ti. E é isso que precisamos, Senhor, ter nesses dias. Ó Senhor, tu sabes quão limitados somos. Tu sabes que ainda estamos longe do ideal. Mas te pedimos perdão pelas nossas negligências. E te pedimos também, Senhor, por favor, nos capacite. Pai querido, como ministro do Evangelho agora, eu quero interceder pelos amigos que estão do lado de lá da linha, Pai. Eles estão online. Como nós, Senhor, tu sabes que temos as fraquezas, as lutas, vacilamos muitas vezes, mas coloque no coração deles, Pai, o quão especiais eles são para ti. Diga para eles agora o quanto tu os ama, o quanto, Senhor, tu preparou o céu, pensando em cada um deles. E dê a eles forças, dê a eles sabedoria, dê a eles humildade, para que a partir de agora eles decidam, Senhor, custe o que custar, eles serão fiéis a ti. Nos faça entender, Pai, que ainda que morramos por essa causa, vale a pena doar a vida, porque aquele que nos chamou para estar aqui, ele também doou a sua própria vida. Mas que bom, Senhor, que o sepulcro de Jesus está vazio. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo. Isso nos dá a garantia, Senhor, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Jesus está vivo, não temos o que temer. Temor não há. Nos faça entender isso, Senhor, para que quando o inimigo quiser nos colocar desespero, angústia, fazendo esse terror com relação à morte, que nós venhamos entender, Senhor, que a morte com Jesus é meramente um sono. Do jeito que dormimos todos os dias, dormimos à noite e acordamos de manhã, que venhamos entender. Por isso, abra a nossa mente, Senhor, para que entendamos a nossa trajetória nessa terra e nos ensine a sermos fiéis a Ti em qualquer circunstância. Nas circunstâncias boas, mas também nas circunstâncias ruins. Nos bons momentos, mas também nos momentos ruins. Nas situações favoráveis, mas também nas situações desfavoráveis. Nos ensine a sermos fiéis. Por favor, ó Deus, como ministro do Evangelho, eu te rogo, eu te clamo, eu te peço, cuide dos nossos amigos. Cuide também daqueles, Senhor, que estão na angústia, desesperados, que poderão assistir essa live, e que tu dê a eles força, Senhor, para manterem fiéis a ti. É o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amigos, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Lalesca, um abraço. Vivi Elias, um abraço também. Tá? E eu vou orar, Lalesca, eu vou orar pelo seu pedido. Vou ler aqui depois com mais tempo, colocar nas mãos de Deus. Que Deus abençoe. A semana que vem, em nome de Jesus, nós voltaremos ao nosso horário, que é às 18h30. Eu estou terminando aqui agora, eu vou ter uma reunião novamente com os pastores, né? Um concílio. Tá? Então, um abraço para vocês. E até a semana que vem, se Deus assim permitir. Eu vou pedir para vocês aí, se possível, mais uma vez compartilhe a live para que eu envie para os amigos, para que nós realmente venhamos fortalecer um grupo de filhos de Deus fiéis a Ele em qualquer circunstância. Um grande abraço, que Deus continue cuidando de cada um de nós.